Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias na região de São José do Rio Preto no YouTube, com mais de 98 mil inscritos. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue atingir os 100 mil inscritos aqui e vamos fazer muita comemoração juntos. E agradeço você também pela nossa audiência também no perfil lá no Instagram. 2 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Eu não tenho como deixar de agradecer todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no Diário do Rodrigo Lima. E hoje aqui para mim um programa muito especial. Eu recebo a Elaine Madaliano depois de muito tempo tentando trazê-la, porque a agenda dela não é fácil. É muito cheia, né, Elaine? Te agradeço demais pela presença, por você ter arranjado esse tempinho de vir aqui. Eu que agradeço pela insistência e pela persistência. Sim, e o assunto convergiu. Porque o governador Tarcísio Gomes de Freitas esteve na semana passada aqui em São José do Rio Preto e, olha, provocou um tsunami na política aqui da região, que estavam todos os deputados estaduais, tinham deputados federais como Luiz Carlos Mota, do PL, estava aqui, e olha, os prefeitos, a palavra de ordem era 2026. O governador Tarcísio será candidato a presidente ou a governador? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Qual que é a tua opinião? Você que estuda muito, você é uma das principais agências de comunicação de São José do Rio Preto, a Comunique, já está no mercado há muitos anos, ganhou já muita eleição. Só você, alguém tem essa resposta, é você, né? É isso mesmo? Bom, obrigada então pelo convite e agradeço também a audiência aí de toda essa legião, né, de seguidores que você vem colecionando, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, no X e tudo. E é exatamente esse o segredo, né? É estar em todas as redes, é estar presente, é movimentar, trabalhar com essa audiência que hoje é tão fragmentada, né? A gente tem audiência em todos os canais e você está no caminho certo. Tarcísio Gomes de Freitas, esse nome ainda vai dar muito o que falar no Brasil, né? Vejo que ele trabalha com cautela, né? Eu, se fosse responsável pela comunicação dele, teria a mesma postura. É um momento de análise eleitoral e também institucional, e eles vêm fazendo isso com maestria. Ele evita o desgaste político com os aliados, ele evita a especulação, ele evita principalmente queimar o nome dele. A gente, né, no nosso dia a dia, esse é o termo que a gente usa. Não vamos queimar o nome dessa pessoa que tem tanto potencial. Então, eles estão no momento certo de não comentar, de colocar outras pessoas na frente, de gerar burburinho com candidatos vindos de outros estados. Vejo que ele está no caminho certo, agindo de maneira coerente, ética. Ele tem que respeitar o grupo que ele está, né? Ele pertence ao grupo Bolsonaro, então ele tem que respeitar essa ordem. Política tem muito isso. Política tem a hierarquia sempre muito bem definida, e as pessoas que sabem cumprir, que sabem respeitar a hierarquia, elas têm mais sucesso. Sim, quando a gente pergunta para o governador, justamente isso, o senhor vem para presidente da República, as respostas foram monossilábicas. Quase nada. Ele poderia até gastar um pouquinho mais, Você acompanhou, né, as abordagens. Umas assim, o pessoal foi muito para cima dele. Ele poderia talvez ser um pouco mais carismático, envolver mais o jornalista, né? Claro, dentro dessa linha... Jornalista que é elite. Exato. E ele também precisa dos leads, não é? É uma troca aí. Você precisa, ele também. Então, assim, talvez se ele fosse até um pouco mais afável, mas com certeza é uma orientação que ele está seguindo e ao meu ver, ele está agindo de maneira correta. Lá na frente, quando o cenário estiver mais definido, quando os partidos estiverem mais alinhados, quando houver uma confluência das ideias, quando todo mundo caminhar na mesma direção, porque é importante a direita não rachar.
né? Então eles têm que ter essa união para decidir um único nome e aí sim seguir. Mas tudo no momento certo. Eu vivi muito isso na eleição de 2022, que eu acompanhei muito de perto, né? Tanto o cenário nacional quanto estadual. E eu entendi como as coisas acontecem no andar de cima. Aquele andar que muitas vezes nem a comunicação participa. Mas eu tive o privilégio de poder acompanhar de perto. Então, tudo isso é muito estratégico, é muito cirúrgico, é muito delicado. E na comunicação as coisas precisam acontecer no momento certo. Sim, a brincadeira ontem lá, Elaine, Gilberto Kassab, secretário estadual de governo e relações institucionais do governo Tarcísio. Olha que político, cara, a brincadeira lá que ele já está na eleição de 2000 para mais de 30 lá, que ele já está, que a cabeça do cara já está muito na frente de todo mundo. Sim. Não é à toa que é uma das maiores lideranças, né? E eu trouxe você aqui porque o programa vai ao ar praticamente com o segundo turno da eleição já fechado o ano que vem, né? Vai ser na última semana de outubro o segundo turno da eleição, e é a eleição para 2 turnos do ano que vem, né? Sim, com certeza. Com a polarização que tem. Como é que você vê esse período agora, faltando um ano para a eleição? A gente viu muito candidato, muito pré-candidato a deputado estadual, federal, os próprios deputados que ali estavam também, os deputados estaduais. A gente tinha o Carlão Pignatari, o Itamar estava ali também, Itamar Borges, o próprio Valdomiro Lopes também ali presente, e vários apoiadores, vice-prefeitos, prefeitos, vereadores, e todo mundo puxando a sardinha para si. É importante esse contato, esse período agora, faltando um ano para a eleição, de planejamento. Qual o período que a gente está nesse momento nas agências? O que já está se conversando sobre a eleição do ano que vem? Bom, esse é o período de efervescência, né? É onde as agências se movimentam, porque é quando os candidatos começam a acordar, aqueles que ficam no limbo. Porque tem político que ele se mantém na comunicação. Nós temos os nossos clientes lá, que a gente faz a campanha deles e continua o trabalho, e a gente não para nunca. Então você vai fidelizando, vai criando canais, vai fazendo teste. Quando você chega de novo no período eleitoral, tá tudo muito maduro, né? Então isso funciona muito bem. Mas tem aqueles candidatos que não fazem isso. Eles ganham a eleição, aí eles ficam meio que fazendo dentro de casa, ou uma coisa um pouco mais simples, ou às vezes com um videomaker. Tem uns que não são digitais. E aí eu tenho uma frase para te falar. Hoje não existe mais a comunicação digital. Existe a comunicação. Toda a comunicação está digital. Então, quem ainda está usando esse termo, eu preciso de alguém para fazer minha comunicação digital, minha comunicação institucional, não, está tudo junto. Né? A gente tem falado muito da comunicação 360. 360 você vai olhar o todo, você vai olhar o macro, você vai ver desde da postura dele, da apresentação dele, até o que ele fala, o que ele escreve, a forma dele pensar, porque na comunicação a gente ajuda também nessas linhas de pensamento, né? Muitas vezes a gente acaba sendo direcionado para alguns pensamentos, e aí vem uma agência que te ajuda a pensar, te ajuda a achar um caminho, um norte, a melhor estratégia para a gente falar sobre alguns temas. Então, nesse momento agora, que a gente está exatamente há um ano da eleição, é um momento onde está todo mundo se encaixando, né? Os pré-candidatos já estão contratando, já estão pelo menos namorando, querendo pegar na mão, né? A gente está vivendo muito isso lá na Comunique. Ao mesmo tempo da eleição do ano que vem, a gente tem aqueles prefeitos que foram eleitos no ano passado. Estão aí há 10 meses no mandato, alguns com comunicação testando, outros sem. E aí também a gente está vivendo esse dilema com esses prefeitos eleitos no ano passado. E aí são coisas muito diferentes. Né? Porque você tem que trabalhar a linha editorial da prefeitura é uma coisa, e trabalhar o prefeito, que o prefeito é outra coisa. Né? Um vai falar de serviço, vai falar de gestão, vai falar da assistência social, ele vai dar o serviço para o cidadão, para o munícipe. E o outro vai se posicionar de forma estratégica. Né? Então o prefeito ele tem que manter essa relação de comunicação muito próxima com o eleitor dele, com o cidadão, e com o munícipe. Ele tem que governar para todos, então ele tem que falar com todos. Ele não pode abandonar a comunicação dele.
E quando eu falo a comunicação, são todos os pilares. Ele não pode deixar de fazer relacionamento com os veículos, né? Ele não pode deixar de vir aqui conversar com você, ou na cidade dele, quem seja um veículo que represente a cidade. Ele não pode deixar de estar na televisão, de estar no rádio, e ele não pode abandonar os canais digitais. Então ele tem que fazer esse 360, e os deputados a mesma coisa, com a diferença dessa abrangência, né, que a gente tem do município e aí de um estado. E quando a gente analisa outros estados, Rodrigo, a gente vê essa diferença de comportamento. Nós fizemos uma eleição para senador em Roraima. Roraima. Foi 2018. Que experiência, hein? Maravilhosa. Então, e foi uma eleição vitoriosa, que é o senador Messias de Jesus, que a gente gosta muito de contar dessa campanha, porque é totalmente diferente. Então, às vezes a gente não fica falando também, né, tudo que a gente faz, onde a gente atua, quais prefeituras que a gente está, com quem que a gente trabalha. A gente trabalha muito. E a gente trabalha no Brasil inteiro. E o case desse senador é muito interessante porque a gente venceu uma eleição em que tinha já um senador de muito tempo, que o estado todo votava nele, e a gente conseguiu ganhar desse senador. Como? Com uma comunicação muito próxima. A gente começou a fazer coisas que ninguém estava fazendo naquela época. E essa é uma marca que a gente gosta muito de trazer, que é essa inovação. É olhar, porque se eu for fazer o que todo mundo já fez, o que todo mundo fez nas eleições passadas, eu não vou inovar. Então a gente gosta muito de provocar os nossos clientes, dizer assim, aquilo que nos trouxe até agora não vai levar a gente para frente. Elaine, e uma agência de comunicação, no caso o trabalho que vocês prestam para o pessoal, para os clientes, tem que ser o mais leal possível, o mais justo possível e o mais verdadeiro possível. Porque nós vemos algumas vezes as assessorias, quem está principalmente em cargo de comissão, não tem coragem de abordar o político e dizer a verdade sobre olha, exatamente, botar a mão, o dedo na ferida, você errou aqui. Ninguém tem coragem de fazer isso como prefeito ou deputado, né? Isso é muito ruim, né? Você tá achando que tá indo bem e a eleição daqui a um ano não consegue uma reeleição e aí pronto. Isso aconteceu comigo ontem, exatamente. Um cliente nosso, ele queria que eu tivesse uma postura, que eu fizesse uma determinada ação, e eu falei para ele que não. Falei, não, nós não vamos fazer isso, porque isso vai implicar aqui, depois vai decorrer para lá. Eu dei todos os cenários para ele, e aí ele concordou comigo. Ele, não, tá certo, você tem razão, vamos deixar isso para lá. Porque muitas vezes é o que você deixa de comunicar que vai ter um efeito. Você tem que olhar muito, entender muito, e comunicação é muito visão de futuro, Rodrigo. É a gente olhar a longo prazo. Eu tenho essa ação aqui, qual é a reação que isso vai gerar lá na frente? Porque quando a gente fala de planejamento, até tem gente que usa muito essa frase, fala assim, comunicação é estética, comunicação é muito embalagem, e não é. Não é. Se fosse assim, todos nós seríamos meros produtos, dependentes de uma embalagem, dependentes de uma estética. Se fosse para ser estética, então vamos dar um exemplo do skincare? Como é que você faz o skincare lá? Sua esposa, suas meninas, né? Sim. É aquele ritual, né? Então tá bom, então já que é estética, vamos... Então a gente precisa fazer toda essa análise, fazer toda a preparação, fazer a prevenção, para depois a gente usar aquele produto que vai realmente tratar aquilo que a gente precisa tratar na pele, né? É a mesma coisa. Planejamento de comunicação é isso, é fazer toda essa análise, entender, vamos entender então qual é o tipo de pele. A minha é oleosa e a sua? Também, né? Também. Brincadeiras à parte, mas em comunicação, às vezes todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Na comunicação também é assim. Todo mundo é jornalista hoje. Todo mundo sabe. Com o celular na mão. E todos os assessores sabem, e o advogado sabe, e todo mundo sabe um pouco e quer dar um pitaco, né? Mas na verdade é fruto de muito estudo. Tem muita teoria para a gente vir para a prática, e isso precisa ser respeitado. Né? Esse ano eu falo assim, eu trabalho todo ano, não é ano eleitoral, para mim eu chamo de ano sabático, porque é aquele ano que a gente aproveita para viajar, aproveita para estudar, para ir nos eventos fora. Esse ano eu fui em muitos.
Então, desde o começo do ano, que nós fomos lá para Orlando, que você acompanhou bem, fomos com o pessoal da Prefeitura de Olímpia, com os empresários de Olímpia, dos parques, fizemos a imersão na Disney sobre encantamento de clientes. E quando você fala encantamento de clientes, o eleitor é o quê? Ele é seu cliente. Eu falo muito isso para os nossos clientes de política. O eleitor é um cliente, ele tem que acreditar em você, ele tem que comprar o seu produto. Então, ele é seu cliente. E aí, quando você vai para a Disney, entender o método Disney de encantamento, você traz e aplica exatamente no período eleitoral, porque funciona. Então, a gente levou lá essa equipe toda de Olímpia, foi muito produtivo. Estamos aplicando bastante coisa nos nossos clientes corporativos. Então, quando você pega Unimed, por exemplo, eles também fizeram. A diretoria também fez esse mesmo treinamento. Então, a hora que você olha como a gente vem trabalhando comunicação lá, é fruto desse aprendizado, porque precisa ser compartilhado. Elaine, igual você falou, no encantamento da Disney, você vai na Disney, geralmente as pessoas vão uma vez e você quer levar, geralmente, a pessoa que você ama. Que você ama, se você for sem ela, você volta. E esse é o grande desafio, você voltar, porque ela vai se encantar também. O eleitor vota a primeira vez. O grande desafio, acho que hoje em dia com as redes sociais, é você conseguir a reeleição, ou se conseguir mais de um mandato, se perpetuar no poder através do voto. Criar uma fidelidade do eleitor. E isso está cada vez mais difícil, né? Por conta de tudo que acontece, as novas lideranças que surgem. Como é que você vê essa questão? O voto, ele está muito linkado ao sonho, né? O sonho de uma vida melhor, o sonho de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor. A gente sonha, né? Não importa a tua idade, classe social, escolaridade, todo mundo sonha com o melhor. E lá na Disney é a mesma coisa, Disney é sonho, né? Você guardar o dinheiro para você conseguir fazer essa viagem, é o pai levando o filho, depois é o filho levando o pai junto e o filho dele, você vê aquelas famílias todas. Então é a mesma coisa, é aquela vontade, né, de conhecer aquilo que é melhor. A Disney, ela fica no nosso subconsciente como aquilo que tem de melhor no mundo. Você fala, eu vou lá porque todo mundo vai, todo mundo volta encantado, né? E aí, quando a gente está trabalhando com política, a gente projeta muito a comunicação no sonho do eleitor. Por isso que quando a gente fala de inteligência artificial, não é usar inteligência artificial para produzir fake news, para fazer a voz da pessoa, para fazer o videozinho movimentado, montagem, né, da processo, infringir todos os códigos de ética. E deixa rastro, né? Sempre deixa. Então, a inteligência artificial não é isso. Inteligência artificial, ela sempre vai ser comandada pelo ser humano. Ela não faz sozinha. A gente tem que dar o comando. Então, ninguém vai ser superado pela inteligência artificial. Nós vamos ser superados por quem sabe usar a inteligência artificial. Falo isso para toda a minha equipe, para todo jornalista que eu conheço, aprenda a usar. Quem não sabe usar, sim, vai ser superado. Mas não é a inteligência artificial que vai superar o humano, porque precisa. E aí, a gente vem com a inteligência artificial para monitoramento de sentimento. Lá no digital, lá nas redes sociais. Então, se a gente quiser usar a inteligência artificial para monitorar o sentimento na sua rede, você vai ter um conteúdo fantástico, porque você vai saber o que as pessoas estão pensando. Mas, Elaine, eu faço isso a olho nu, eu vou lá, eu olho o que as pessoas estão comentando, não é isso. São dados mais profundos. Até quando você percebe que não tem reação aquele post. Por que não teve reação? Traduz, o silêncio fala, né? Então, quando a gente tem uma inteligência artificial monitorando a rede de um político, monitorando o comportamento por rede, monitorando o TikTok, monitorando o Instagram, o Facebook, o X, tudo. Aí você tem uma confluência de dados. É como se a gente tivesse uma pesquisa ali, né? A gente paga caro às vezes para pesquisa e hoje a gente tem usado muito a inteligência artificial para isso. Nós vamos ter um evento de um cliente agora, da área política, e nós vamos levar um novo
método de pesquisa para ele. A gente apresentou, ele comprou a ideia, é uma ferramenta paga, então a gente está comprando essa ferramenta e nós vamos implantar essa pesquisa para ele agora no evento, que vai ser esse final de semana. E aí nós vamos ver os dados que a gente vai conseguir, porque as pessoas vão estar em loco. Não é de rede social, a gente vai fazer a pesquisa ali. E aí é tudo anônimo e a gente consegue dados que vão ajudar a gente a projetar o futuro, né? E essa é a grande sacada da inteligência artificial, é te dar dados. E esses dados sim têm valor, porque é o que te ajuda a construir a sua linha de comunicação de futuro. Sim. Elaine, qual que é a estratégia da campanha perfeita? Existe alguma... Você tá nessa há muitos anos. Você já ganhou a Prefeitura de Rio Preto, ajudou o candidato a ganhar a Prefeitura de Rio Preto. Muito experiente em Roraima. Eu sabia que tinha alguma coisa, não sabia que era tão longe assim, né? Porque tudo é estratégico, tudo é confidencial. Eu sei da relação com os clientes, às vezes a gente nem gosta de aparecer, né? Não pode, né? Porque quem é a estrela é o político, né? Exato. É a pessoa que está sendo assessorada, não é a agência que está por trás, geralmente sequer aparece, né? Só na hora de comemorar, que é muito discreto também, né? Na hora da vitória, da eleição ali. Existe uma receita da campanha perfeita? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que sim. Primeiro que... Ou vitoriosa, né? Eu, nesses anos de experiência, eu vejo que a campanha vitoriosa, obviamente, ela vem do candidato. O candidato, ele precisa ser um maestro, ele precisa saber conduzir. Porque normalmente essas campanhas são grandes, né? Vamos falar da eleição do ano que vem. Do ano passado foi municipal, acaba sendo menor. Mas quando a gente, mesmo sendo cidades grandes, como a gente teve aqui em Rio Preto, outras cidades que nós fizemos aí, com muitos habitantes, mas o território é menor. Quando a gente vai para uma eleição macro, como a do ano que vem, a gente precisa de muita gente. Então, precisa, em primeiro lugar, ter um relacionamento muito alinhado entre candidato e equipes. Porque são várias equipes. Você tem a equipe de ruas, tem a equipe de estratégia, tem a equipe de comunicação. Você tem muitas equipes ali, né? Você tem as equipes das cidades. Então, é muita gente e a gente precisa saber orquestrar. Primeira coisa. Né, precisa saber orquestrar isso, tem que ter um maestro, e esse maestro precisa saber dar o tom. A partir do tom desse maestro, que pode ser o próprio candidato, ou pode ser um coordenador com as skills adequadas para isso, a gente já tem ali 80% de chance de dar certo. Porque você vai evitar ruído, você vai evitar retrabalho, você vai evitar os erros todos de tudo, não só de comunicação, até da prestação de contas, né? Então esse maestro, ele vai garantir aí já 80%. E aí dentro da comunicação, quando a gente fala do sucesso da comunicação, aí é uma sequência, né? De todo o planejamento, onde a gente começa a desenhar o perfil dessa campanha, dessa candidatura, aí fazer todo o desenho estadual, né? Espalhar tudo isso. A parte do tráfego pago, eu falo hoje, é fundamental e precisa saber fazer. Porque o que eu vou comunicar aqui para o deputado em Rio Preto não é o mesmo que eu vou comunicar em Marília, que eu vou comunicar em Bauru, que eu vou comunicar em Sorocaba, que eu vou comunicar em São Paulo. Então, dá muito trabalho fazer isso, porque eu preciso acompanhar esse mapa com comunicação específica para cada parte do estado. E é aí que muita gente erra. Sim. Aí eu te pergunto o seguinte, quais são os erros cruciais que o candidato comete? Geralmente ele acredita que não é importante o trabalho em algum ponto, a rede social ele quer tocar sozinho, ele acha que ele pode gravar um vídeo a qualquer hora sobre qualquer assunto, e não é assim, né? Não. Tudo tem que ter estratégia, né? Tudo tem que ter... Sim. Senão, vira meme. Vira meme. Aí de um post legal que seria bacana, teria tudo para
viralizar no bom sentido, acaba virando uma questão de crise, né? Hoje, quando você analisa as campanhas nacionais, né? Como se posiciona Lula, como se posicionou Bolsonaro quando presidente? Tem um abismo de diferença no comportamento dos dois. Eu vejo hoje o governo federal investindo muito em comunicação, até porque eu acompanho essas licitações, eu vejo o que cada ministério está fazendo, até quanto está pagando para cada agência licitada. Então você vê um governo federal hoje investindo demais em comunicação. E percebo muitos acertos. Se você pegar a rede do GovBR, por exemplo, o que eles estão fazendo, usando o meme que você acabou de citar, por isso que eu lembrei, eles começam a explicar Minha Casa Minha Vida com gatinhos. Eles vão explicar assim, temas muito difíceis das pessoas entenderem com humor. Enquanto que no governo Bolsonaro, a comunicação ela vinha mais com narrativas, né? Ela vinha um pouco mais polarizada e eles continuam assim, né? O Lula, quando a gente fala que é Lula, paz e amor, é porque é a estratégia dele de comunicação, e sempre foi assim, não é agora. Desde lá de trás, quando ele se elegeu pela primeira vez, os jingles, né? O PT adora fazer essas coisas, os jingles bonitos, aquele pessoal bonito cantando, tal. É uma linha de comunicação que ela traz uma alegria, né? E eu vejo que o pessoal da direita já não faz assim. E isso incorre em erro agora. Para 2026, a gente vai ver muita gente que foi eleita na eleição passada, vindo da narrativa, vindo da herança do Bolsonaro, caminhando junto com o Bolsonaro, e que vai chegar agora e vai falar, eu não preciso de comunicação, porque eu fui eleito lá atrás, eu não precisei, e agora eu não vou precisar de novo. Só com as redes sociais. Né? Só com rede social e narrativa. E aí eu faço um alerta, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o eleitor mudou. O eleitor, ele cansou um pouco, e o eleitor, ele se cansa muito rápido, né? A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Você vê na TV, né, a TV aberta, eles precisam ficar inventando coisa o tempo inteiro para prender esse telespectador, senão você perde a audiência. E na eleição é a mesma coisa. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez em 2022, não vai dar certo em 2026. Não basta mais o Bolsonaro falar, eu apoio. Bolsonaro, nesse momento, nem pode falar. Então, né? Indo pelo jeito, não vai... impedido de falar. Então, não vai mudar muito. Então, a primeira coisa que precisa fazer, analisa isso. Não é possível que... descolar da imagem dele. Não é descolar. Acho que não é descolar. Mas é entender que mudou. Mudou o comportamento. E eu vejo que no ano que vem as pessoas não vão querer mais essa guerra, essa briga. Né? A gente precisa tentar nas campanhas trazer algo melhor, algo mais construtivo e menos destrutivo. Que em Rio Preto a gente viu a eleição ano passado, como foi ruim, como foi feio, como magoou pessoas. Né, a gente vê pessoas hoje feridas por tanta coisa que surgiu ali, e narrativas e denúncias, que a gente não sabe nada o que foi verdade, o que foi mentira. O eleitor está confuso até hoje. E as cicatrizes ficaram. Ficaram, em ambos os lados. E vai ser difícil. Então a gente tem que evitar isso. Nós, como comunicadores, nós precisamos evitar isso. Eu, nas minhas campanhas, eu venho sempre para o lado positivo. Às vezes o cliente, ele quer ir um pouquinho mais para a guerra e eu falo, vamos esperar mais um pouco, vamos com calma. Porque o confronto, eleição municipal é muito paixão. Sim. A eleição do ano que vem é diferente. É diferente, ela é mais distante, né? Mas não que ela não, ela não marque o eleitor. Vai um pouco menos. Um pouco menos. Mas a gente sabe que vai ter aqui, né, falando localmente. Porque o candidato está presente na cidade. Ele está presente. Não é isso? Os deputados, o candidato a presidente, não. Isso. A governador pode vir. A deputada também pode estar presente, mas geralmente não. Os deputados, eles fazem, né, o senador, por exemplo. Como é que se faz a campanha de um senador? Difícil, né? Ela é maior do que a do deputado, porque o senador, primeiro que o eleitor nem sabe o que o senador faz. Então ele vai muito assim, quem que eu voto? Porque ele sabe que ele tem que apertar um botão, mas ele não tem noção. E aí ele não acompanha mandato, ele não sabe em quem ele votou.
Ele pode ter votado há 4 anos ou há 8 anos na mesma pessoa, que agora vai ser candidato de novo, e ele não lembra, né? Então a eleição... Por isso você acha que o recal, falando parênteses, é muito importante? É. Por isso, o Suplicy ganhava a eleição por osmose. né? E o Ganhava. Suplicy é senador. O Suplicy. Que o pessoal já dava uma vaga Já pro dava. Suplicy, uma Exato. vaga. Se tinha 2, né? Quando a eleição que tem 2, esse ano agora nós vamos ter 2, né? Sim. Na passada foi um só. Então agora a gente tem que escolher 2 senadores. Então vai ter muita gente, tal, pulverizado no estado, mas assim, essa de senador, ela exige muita união, né? Eles têm que fazer muita junção ali dos partidos e das lideranças para conseguir. E as narrativas, né? O senador acaba entrando um de cada lado, né? Normalmente é assim. Sim. Mas, assim, é uma eleição que ela é muito trabalhosa, porque aquilo que eu falei lá no comecinho, a gente tem que trabalhar de forma localizada. Porque o senador, ele é de onde? Se pegar o Marcos Pontes, né? Que foi eleito de Bauru. Mas ele teve voto... De maneira surpreendente, né? Estado todo. E eu lembro muito de encontrar o Marcos Pontes em tudo que era evento, porque a gente estava em campanha no estado inteiro. Sim. Eu estava viajando demais. Eu não lembro quantas cidades que eu passei na eleição. E eu via ele em tudo que era evento. Se era evento da direita, ele estava, se não era, ele estava também. Trabalhou demais, né? Então, essa força de trabalho, que também é um dos acertos aí da eleição, é a força de trabalho do candidato. Aquele cara que amanhece na rua, anoitece na rua e tá o tempo inteiro falando com o eleitor. Sim. Helene, você tem falado muito sobre segurança da imagem. Acho que é dentro desse contexto que a gente está conversando agora. O que é essa tal de segurança da imagem que deve preocupar a todos? Isso, a segurança da imagem, ela é princípio, né? Ela tá bem no comecinho do nosso planejamento. Porque você tem que fazer toda a prevenção de crise dessa campanha. Você tem que estudar muito bem onde está. Hoje, palavras. Quarta-feira eu vou dar um media training para uma grande empresa do agro. Nós vamos treinar aí vários líderes, né, do CEO e toda a diretoria dessa empresa. E eu estou trazendo vários cases para eles. E eu comparo muito, Rodrigo, a liderança e a gestão de uma empresa com a liderança política dentro de uma eleição. Porque, na verdade, são os mesmos pilares. E o produto é o voto. O que eu tenho para vender na eleição? Eu estou me vendendo e como é que você me paga? Com o seu voto, né? E nas empresas a mesma coisa. A gente tem o produto ali para vender e o nosso cliente, o nosso consumidor vai comprar. Quando eu vou treinar executivos, eu trago também exemplos de campanha política, de comportamento de políticos na internet, com a imprensa, porque são porta-vozes. Então não importa se é político, se é gestor, CEO, diretor, presidente, dono de uma empresa, tua postura é a mesma, o treinamento é o mesmo. E eu tenho falado muito com eles sobre palavras. Hoje a gente tem um glossário, né? Um vocabulário ali de palavras que não podem mais ser usadas na nossa comunicação. Palavras ofensivas, palavras machistas, palavras racistas. E quando a gente fala de segurança da imagem, tem muito a ver com o discurso. Como é que eu blindo a tua segurança se você não tiver treinado? Você tem que saber. Então, primeiro eu vou te dar o treinamento teórico, você vai entender como você se blinda, como você se comunica melhor, como você não vai gerar uma crise para eu gerenciar, né? Ou para a sua equipe de comunicação gerenciar, mas tudo isso precisa de treinamento. E o político precisa ter em mente, todos nós somos frágeis, todos nós podemos errar, mas se a gente tiver um treinamento, a chance de errar é menor. A gente teve o caso recente aqui em Rio Preto, né, que viralizou, foi parar em Fantástico e tudo, por um deslize de palavra, que talvez nem foi ou foi, mas se o político tem um treinamento, a chance dele errar, eles falam assim pra mim, eu fico sempre lembrando de você, eu fui dar uma entrevista, nossa, eu lembrei que você falou tal coisa e não falei. Aí eu, que bom, né? E eu gosto de fazer o media training muito ilustrado, com muito vídeo. Eu falo menos, faço menos slide e passo mais vídeos, porque o vídeo, ele te treina melhor, porque você ouve e você vê.
E você vê o erro do outro. Eu tenho um vídeo do Bolsonaro que eu coloco, dando exemplo dele muito bem equilibrado, falando tranquilamente, passando a mensagem, e tem um vídeo dele gritando com a imprensa. Né? Então a gente mostra as duas faces da mesma pessoa. Por que que aqui ele estava equilibrado e aqui não? Será que ele teve um treinamento ou era dia? Então a gente não tem essa oportunidade de ter um dia ruim. Nós que somos comunicadores, né? Os políticos, os CEOs, os presidentes das empresas, a gente não pode errar. A gente representa uma instituição ou a gente é uma pessoa pública. Você acha que o cancelamento é uma preocupação no mundo das redes sociais? Porque nós temos algumas pessoas que são incanceláveis, digamos assim, né? Vou te dar um exemplo. O cantor Leonardo. Me parece que ele pode falar o que ele quiser, que ele jamais vai ser cancelado por alguma coisa que ele falar, porque as pessoas já criaram... Ele conseguiu criar um personagem, uma situação que ele pode fazer o que ele quiser. Cair, beber, né? Levantar, não cantar nos shows, que já aconteceu, cantando muito mal, o pessoal criticando, mas ninguém tem coragem de cancelar o Leonardo. Político, não tem, hoje nós não temos, tivemos a prova do Bolsonaro, né? Sim. A gente estava falando agora do Lucas Bove, né? Que também é um deputado, que hoje está em todas as manchetes, aí sendo denunciado pelo Ministério Público, pelo comportamento dele. E se ele fez ou não, até ele provar, demora, né? E a eleição é o ano que vem. Então, o político, ele precisa tomar muito cuidado, porque tudo é passível de divulgação. Hoje todos nós somos comunicadores, né? Até quando a gente faz um comentário na rede social, a gente está se comunicando e está exercendo ali o papel de comunicador. Muitas vezes um comentário numa rede vira uma manchete, porque alguém colocou ali uma opinião ou acabou passando uma informação que ninguém tinha e aquilo estava no comentário. Eu sou leitora de comentário. Tem dia que eu durmo menos, tem dia que eu durmo mais, ou eu durmo muito tarde, eu fico lendo. Aquilo para mim é ouro líquido, porque eu faço muita interpretação de comportamento. Matéria-prima, né? E dali, na eleição mesmo do ano passado, mas por que você fala isso? Você acha? Aí eu não acho. É comportamento. Então, o que eu estou sugerindo de comunicação sempre para os meus clientes, nada é achismo, é tendência ou comportamento. Eu avalio e comentário me dá muita base, por isso que eu leio tudo. Ah, você só lê coisa de direita. Não, uma vez eu ouvi isso de um cliente. Você vive na bolha da direita. Eu não vivo na bolha da direita. Eu acompanho a direita, assim como eu acompanho a esquerda. É o mínimo que eu posso fazer. Como profissional de comunicação, como orientadora, como estrategista, é o mínimo que eu posso fazer. Então eu vejo as duas coisas. Aí às vezes eu encaminho para, mas você fica vendo essas coisas? Vejo, eu tenho que ver, né? Eu vejo tudo. Eu não posso me limitar ao que eu acredito. Até porque eu falo assim, nós que somos os estrategistas, a gente não tem ideologia. A nossa ideologia é o voto, é o povo. Nós precisamos entender o povo, que é o povo que vai votar. A partir do momento que você entende o povo, aquela geolocalização, aquela tendência, você vai ter sucesso. Sim. Elaine, nós estamos entre os prefeitos que foram eleitos, temos 10 meses aí de mandato, estão quase fechando o primeiro ano, e tem muita gente conversando também lá, muito prefeito para viver, porque o governo Tarcísio, a Caravana 3D, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, um evento, olha, magnífico. Ele traz todo o governo, todos os secretários, todos o número 3, número 4, 5 das secretarias, e o pessoal tem acesso, muito convênio sendo liberado. Tinha uma sala específica para o prefeito ser atendido pessoalmente pelo Takahashi, que é o senhor que faz a coisa andar, os convênios, não é o Gilberto Kassab, ele que faz andar, ele conhece todos os prefeitos, ele sabe tudo, todos os convênios. Foi legal ver ele trabalhando, porque estava aberto assim de vidro para você ver o pessoal trabalhando. Isso também é estratégia de comunicação do governo, mostrando que o pessoal estava trabalhando na outra sala. E a gente percebe o seguinte, mas tem alguns prefeitos que estão bem perdidos. Ainda dá tempo
de fazer essa estruturação de comunicação, de recuperar o tempo perdido, porque já se passou o primeiro ano. Diz que agora o segundo ano que vai colocar a casa em ordem, né? Porque assumiram o orçamento que não foi eles que fizeram. Qual que é a dica que você dá para a prefeitura que ainda está estagnada nesse sentido de comunicação para fazer a coisa acontecer, fazer a coisa andar? Tempo suficiente, tá? Tem muito tempo, foram 10 meses, vamos dizer assim, o primeiro ano, né? Pensar assim, o prefeito vai fazer o planejamento dele para o ano que vem. Ele precisa pensar na comunicação dele. A gente está no momento agora de fazer o planejamento das empresas, né? Então, os nossos clientes estão lá, vamos fazer o planejamento, todo o plano de marketing, vamos fazer o nosso plano de mídia, inclusive o plano de mídia, né? Onde a gente vai colocar o nosso dinheiro o ano que vem. A gente administra ali orçamentos muito altos, né? A gente tem cliente de todos os portes, então... E no público é a mesma coisa. Onde é que a prefeitura vai investir o dinheiro da verba de comunicação? Esquece o resto, vamos falar só da comunicação aqui. Então dá muito tempo, né? É importante pensar que é preciso ter um bom relacionamento com todos os veículos de comunicação. Quando eu falo todos, são todos. Ah, Elaine, mas não existe unanimidade. Existe. Existe, eu posso provar. Tem várias prefeituras que a gente trabalha que a gente tem unanimidade. Por quê? Porque você cria esse relacionamento de respeito, você tem credibilidade porque você tem que falar a verdade para o veículo, não se constrói uma relação de verdade com mentira. Então, primeira coisa, vamos usar da transparência? Nós estamos tendo esse problema aqui, mas a gente está resolvendo, então vamos contornar por aqui, porque ali vai dar certo. Jogar debaixo do tapete nunca, não porque adianta. Uma hora o vai tapete aparecer. vai aparecer. Vai aparecer. E aparece, né? Começa a ter ácaro, fungo, né? Dá fungo. Então, esse planejamento ele é importante, contemplando a imprensa, contemplando essas campanhas, como é que eu vou passar a informação para o meu munícipe, de forma clara, como é que ele vai acompanhar a minha gestão, como é que ele vai ver o trabalho que eu estou fazendo, como é que ele vai ver que os bairros estão sendo cuidados lá longe, não só nas avenidas. A gente tinha uma reclamação, né? Isso é em toda a cidade, tá? Não fala aqui em Rio Preto, não é em Rio Preto. Toda a cidade é a mesma coisa, quase. O prefeito só cuida da área dos ricos ou só cuida das avenidas. E não é assim, né? Que ali tem aquele fluxo maior, está sempre arrumando. Mas o prefeito está cuidando da periferia. Como é que eu mostro isso? Aí você que mora naquele bairro vê, e o outro ali está achando que eu não estou fazendo nada. Como é que o do lado de lá vai ver? Comunicação. Comunicação assertiva. E aí tem que dividir, né? Você tem que dividir entre os veículos, você tem que dividir no digital, você tem os eventos, como você falou, esse do governo. Quanto custa fazer um evento desse, né? Fazendo por região. É muita gente, é uma estrutura enorme, mas é necessário. Mas foi belíssimo na Swift, por exemplo. Sim. O local acertar o local, já é um bom começo. Até porque ontem foi um calor danado em Rio Preto, né? É importante pensar no conforto também de quem vai participar do evento. Mas dá tempo, como você perguntou, dá tempo de fazer esse planejamento. Aí você tem 3 anos pela frente para trabalhar, para prestar contas. Comunicação de prefeitura é prestação de contas. O cidadão, ele precisa acompanhar, porque é o dinheiro dos impostos. Então ele tem que acompanhar. E como é que faz isso? Com comunicação. E se prefeito, minha prefeitura tem porte médio, porte pequeno, não sei se dá para fazer. Dá para fazer, né? Tem que fazer. Dá para fazer. Eu falo sempre, Rodrigo, que comunicação é pilar de sustentação de uma empresa e de um governo. Assim como tem a área de finanças, o jurídico, a administração, a saúde, a educação, a comunicação está ali sustentando. Ela não é menos importante. Ela não é menos importante. A gente não pode achar que comunicação é perfumaria e é secretaria secundária. Não pode pensar dessa forma. Porque na hora do problema, na hora da crise, quem que vem? Não é a comunicação? Então, por que quando ela vai divulgar o que é positivo, o que é prestação de contas, ela não tem o mesmo valor? Então, o prefeito tem que entender que a comunicação ela é importante e ela não é vaidade, porque é ela que vai te sustentar. Sim. Na hora da reeleição, a comunicação vai ser lembrada. Olha que eu me comuniquei bem, minha reeleição está tranquila.
Aquele que não cuidou, que achou que não tinha o dinheiro, que não era importante dar o dinheiro, porque a comunicação não é importante, aí ele vai ter mais problemas. Mesmo porque os governos municipais, enfim, estaduais, hoje mesmo, o Tarcísio estava aqui ontem, eu recebi uma ligação em casa querendo saber uma avaliação do governo do estado. Foi mera coincidência? Ou não? Que nota você dá para os serviços prestados pelo governo do estado? Que é uma pesquisa sobre isso. Isso, aí eles estão usando a tecnologia, né? Eles já pegam que você esteve no evento pelo celular, que entrou, que conectou numa rede, ele já sabe, ele tem o teu número, e aí ele já vai te mandar a pesquisa. Normalmente a gente tem feito isso, que é o que eu te falei agora desse cliente que nós vamos implementar. A tecnologia é fundamental também, você né? sabe quem está no evento, os números. Então aí você pega aqueles números e joga a pesquisa. É muito bacana, não tem limite mais, né? Não tem. Você teve, igual você falou, você viajou muitas vezes até para o Vale do Silício, conheceu. Esteve na sede do Google, inclusive, Sim. né? Está muito atrasado, está muito atrás as ferramentas aqui. Não, até eu dei uma palestra lá na Unirp essa semana e eu falei sobre isso. Algumas coisas que ainda estão disponíveis só nos Estados Unidos, mas que tem como você ter acesso através de outras plataformas que você chega naquela. Você vê muito na rede social lá o vídeo dos gatinhos, o gato que espanta o leão, que ia pegar uma criança, um urso, tudo. Aquilo lá é IA, né? Todo mundo sabe. Mas que IA que é aquela? Chama Sora. E aí esse aplicativo não está disponível no Brasil. Se você colocar lá no Apple Store ou onde você tiver, dependendo do seu aparelho, você não consegue. Você localiza, mas você não consegue comprar. Lá na Comunique a gente tem. Porque a gente comprou uma outra plataforma, dentro daquela plataforma que está autorizada no Brasil tem o Sora. Então a gente consegue fazer muita coisa com esses aplicativos, com essas inteligências, com essas plataformas para os clientes. Mas o mais importante é você ter ética, né? Como eu vou usar isso? De que forma isso vem ao encontro da boa comunicação? É isso que a gente precisa ter esse limite. As agências estão responsáveis, porque não tem legislação. Você viu aqui mesmo, tem um vereador que fizeram uma IA dele, não é? Tá essa discussão toda. E aí? Não tem legislação. Sim. Nós tivemos um caso, falando em vereador, nós tivemos um caso recentemente de comportamento que um vereador foi gravado dentro de uma sala de reunião e ele ficou numa situação muito difícil. Como lidar com esse tipo de situação, Elaine? Porque a gente percebe que é um vereador que tem uma larga experiência, mas nesse episódio específico ele acabou sendo um menino na política. E o pessoal não perdoa isso, né? Você pode ser o cara mais experiente que for, se você acha que está dono da situação, esse episódio mostrou que não é bem assim, né? Exato. E hoje todo mundo sabe, né? Apertar o botãozinho ali do celular, colocar para gravar, não precisa nem de alta tecnologia, né? Foi a coisa mais simples do mundo. Então é mesmo você cuidar da sua conduta, né? A gente falou da segurança da imagem. Aí o assessor fala, olha, cuidado, se você está num lugar público, você vai falar uma coisa dessa. Não pode. Na verdade, ele não deveria falar em lugar nenhum, né? Porque como pessoa pública, como eleito, né, a gente tem que saber todos os limites da nossa conduta. Agora, se além disso a pessoa se expõe, ela está sujeita, né, o tempo todo. E cada vez mais. Porque hoje é o óculos que grava, hoje é a caneta, é o botão. Então você não sabe mais. O fato, eu fui agora para Brasília e nós fomos numa reunião no Palácio, não que fosse nada confidencial, mas quando a reunião é com o presidente, todo mundo tem que deixar o celular. Tudo bem, deixa o celular. Mas o que garante que não tem alguma outra coisa na roupa? Né? Hoje você não tem mais essa segurança. Né? A tecnologia avançou muito, a China principalmente tem muita coisa. Quem vai para as feiras na China, meu marido foi recentemente. Um abraço para o Adriano, hein? Aproveitar, Adriano é um estudioso também. Esse também viaja muito. Vamos fazer um outro podcast. Exato. Eu ia trazer vocês dois, mas eu falei, não, vamos fazer com a Elaine aqui, porque senão... Com ele você vai ficar meio assim, porque ele vai falar de tanta tecnologia, que você vai falar, meu Deus...
Que banho de inovação. É imersão em cima de imersão. Vocês, né? Então, essa coisa hoje do sigilo, o sigilo está com você. Porque saiu de você, não é mais sigilo. Antes, assim, se você contar para mais de um, já não é mais segredo, né? Hoje, se você contar para um, já não é mais segredo. Porque você pode estar sendo monitorado, né? De várias formas. Sim. Helena, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em ingressar na política, de entrar no jogo, ou quem está no jogo quer participar da eleição ano que vem, está perdido, não sabe o que fazer. A gente sabe que a militância hoje, a gente começa, alguns líderes políticos, muito por conta do bolsonarismo, despertou isso nas pessoas, foi um ponto muito positivo, da pessoa criar coragem de falar muitas vezes não politicamente correto também nas redes sociais e virar uma liderança. E hoje temos muitos deputados que foram eleitos assim, estaduais, federais, e a pessoa tem vontade de participar do processo político eleitoral de alguma forma. Qual a dica que você dá para a pessoa? Lógico, tem que se filiar a um partido político, né? Sim. Mas aí o pontapé inicial tem que tomar cuidado também, né? Para você acertar o tom. E isso, de certa forma, você auxilia, você ajuda, né? A escolha do partido, ela é muito importante, né? Porque você vai seguir um pouco daquela linha, né? Eu tô num partido de esquerda, de direita, de centro, onde que eu tô? Né? Então isso já vai ajudar a gente a caminhar. Quem são os líderes do seu partido? Quem são os outros colegas que você tem já eleitos? Então essa análise toda a gente faz do cenário. Né? Então com quem que a gente está caminhando hoje, para entender como a gente vai criar essa linha de comunicação para essa pessoa, digamos que seja um candidato de primeiro mandato. E a gente gosta muito disso. Sabe? A gente gosta muito de começar, de iniciar ali, porque aí depois a pessoa ela já vai caminhar numa linha mais ética, porque ela já vem com uma orientação. Né? Ela não vai ficar atirando para todo lado, ou escutando um aqui, outro ali. A gente gosta de ouvir e vai ouvir sempre. A gente participa, né? Nós lá da Comunique, a gente participa muito dessas reuniões e a gente organiza os eventos com as lideranças. A gente treina as lideranças, né? No caso do Mota, a gente acompanha muito ele. A gente dá sempre as nossas palestras. Eu falo da minha parte, o Adriano fala da parte dele. O time todo do Mota é muito engajado com a gente. A gente, né? Eles chamam a gente pelo nome, manda mensagem no WhatsApp, tira dúvida com a gente. A gente está o tempo todo ali trocando com eles. A gente tem uma lista de transmissão com eles, só com essas lideranças. Então é muito bom trocar tudo isso com quem já tem esse grupo forte que nós entramos. No caso do Mota, a gente entrou no grupo dele, nós fomos muito bem recebidos, por sinal. Só que quem está começando, é possível construir isso. Agora, quem já tem o mandato, precisa fazer essa análise. O que eu construí nesses últimos 3 anos, como deputado, como senador, como governador, porque o seu podcast tem essa audiência, né, nacional, então pode estar vendo gente aqui do Brasil todo, e essa regra é para todo mundo. O que eu construí nesses anos de mandato e o que eu vou precisar mudar na minha linha de comunicação para conseguir me reeleger, porque não vai ser igual. Não vai ser igual, não só pelas técnicas de comunicação que mudaram. Eu falo que o algoritmo vive pregando peças na gente, porque ele está sempre mudando. Do nada vem o Zuckerberg e muda tudo. A gente estava numa pegada muito forte de vídeos curtos, vídeos virais. Agora, eu fiz para um cliente nosso todo um planejamento. Tinha mais de 30 vídeos desenhados, tudo curtinho. Semana passada já saiu que mudou, que agora o Instagram quer vídeos com conteúdo, então quer vídeos maiores. Tem que dar mais detalhe, tem que ter uma chamada de ação para depois você trazer um conteúdo que prenda a pessoa, porque eles fizeram um estudo que as pessoas estão ficando mais tempo nos vídeos. Parou aquele negócio de só 5 segundos. Aí para nós o que acontece? Muda tudo. Então eu tenho que refazer tudo de novo. Então quem é o meu patrão hoje? O algoritmo. É ele que vai dando as tendências e eu, como profissional, preciso entender e ir lá orientar meu cliente e falar, não é mais assim. Mas Elaine, você falou que era assim que eu tinha... Mudou. Então essa capacidade de renovação das agências, ela é necessária, porque a gente não pode ficar fazendo
o que a gente fez no ano passado. E eu falei isso para minha equipe essa semana. As técnicas que nós usamos na passada não vão dar certo mais. Precisa mudar. E a gente já está implementando algumas mudanças, apresentamos já planejamento para alguns clientes. Eles ficam um pouco assustados no começo, mas depois eles percebem que é esse o caminho, a gente vai vendo pelos números e aí vai dando certo. Nada é feito por acaso. Não é sorte. É planejamento. Exato. Não tem o risco. O risco você tenta reduzir o mínimo possível para ter o retorno, o resultado, né, para o cliente, né? E cada um é de um jeito, né? O que funciona às vezes para um, outro não vai funcionar. Isso. É da pessoa também. Isso tem que ser levado muito em consideração a personalidade, né, Ellen? Então, que é uma coisa... Tem algumas pessoas que gostam do vídeo, tem outras que não conseguem gravar. Isso, claro. Por isso que eu falo assim, Rodrigo, algumas vezes a gente tem embates com equipes onde a gente vai trabalhar, porque você vê a pessoa aplicando a mesma receita de bolo. Tem agências, tem empresas, tem profissionais que eles acham que é tudo igual. Sabe, eu estou fazendo uma campanha aqui, eu estou fazendo uma mais no meio do estado, eu estou fazendo uma fora, eu estou fazendo uma lá em Sergipe, e eles estão aplicando a mesma receita. E não é assim. As cidades têm particularidades, as pessoas têm particularidades, os candidatos têm particularidades. Eu não posso aplicar a mesma receita para um e para o outro, porque não vai dar certo. Eu posso aplicar a técnica, a inteligência, a estratégia, mas a forma de fazer conteúdo e o tipo de conteúdo é diferente. Tem candidato que é mais emocional. Tem candidato que não adianta eu tentar fazer ele se emocionar, porque ele não se emociona. É dele, né? Porque ele é um cara raiz. Tem aquele candidato que é engraçado por si só. Tem aquele que não adianta eu tentar fazer ele virar meme, porque ele não vai virar, ele é engessado, ele é mais formal. Então a gente tem que respeitar isso, o perfil do formal, o perfil daquele que é mais engraçado, aquele que tem mais desenvoltura com vídeo. E aí vem realmente esse trabalho de análise da agência, essa inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência artificial, que é a palavra que está muito na cabeça dos políticos, Elaine, como que eu vou usar a inteligência artificial? Em primeiro lugar, não se preocupe com a inteligência artificial, se preocupe com a inteligência emocional. Porque se você tiver uma equipe que tem inteligência emocional, ela vai saber usar a inteligência artificial como ferramenta. Mas não é a inteligência artificial que vai fazer você virar a chave e ganhar a eleição. Bacana. Foi uma aula. Como é que passa rápido o nosso podcast. Eu te agradeço demais. Portas abertas sempre. Sim. Para quem não sabe, nós somos da mesma turma da faculdade de jornalismo, nos formamos. Olha onde você chegou. Olha onde você chegou. A gente brinca, né? E muita gente que se formou com a gente. Então, eu tive em São Paulo, na sede da Band, uma premiação que vários prefeitos participaram, e encontrei o nosso amigo, Zé Eduardo Rondon, formou com a gente, né? E ele trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo, depois fez muita coisa legal, e agora ele está como editor fechador lá do Jornal da Band, e ainda se colocou à disposição, falou o que você precisar aqui da Band e tudo. Então, assim, a gente vê os nossos colegas também muito bem sucedidos, né? Isso não tem preço, né? A gente torce para a turma dar certo. E nós somos a primeira turma de jornalismo, né? Vale lembrar esse detalhe. Olha, foi uma luta e não sei se lógico, as faculdades estão aí, mas é igual de aprender com bloquinho, né? A gente não tinha as ferramentas que tinha agora, não. É muito diferente. E é gostoso você buscar o pessoal lá, fazer entrevista, o pessoal sair da redação, ter o contato olho no olho com o político, né? Igual ontem, o que eu fiquei atrás desse Tarcísio, o pessoal falou, nossa, Rodrigo, mas é uma oportunidade ímpar. Por isso que hoje eu te perguntei, você deve estar muito cansado, porque foi uma agenda insana, foi extensa, né? Mas assim, você conhece, tá na veia. Tá na veia, quem gosta. Oportunidade de perguntar pro cara ali, de ver
acompanhar um político. Hoje ele está no top 5 dos políticos do Brasil, com possibilidade de ser um próximo presidente aí, né? Exato. Não sei se é na próxima E é uma pessoa eleição. incrível, né? Sim. E outra pessoa que ele você... Ele chora, viu? Ele Desde se emociona muito. Isso é muito legal. Recepcionou nele, do Luci Montoro, eu tive oportunidade, aquilo, acabei ficando fora da imprensa, mas acabei ficando de um lado. Quando eu vi, eu estava do lado do governador com a menina. Se você ver no meu Instagram, quem não viu, a oportunidade de assistir, foi muito bacana ele trocando a experiência com a menina. Eu registrei e eu perguntei para ele, emocionante, né, governador? E ele e a primeira dama são muito emotivos, né? Dá para perceber que ali é muito real, né? Tanto ele quanto ela, eu sigo os dois, e ela, como primeira dama do estado, percebo assim, nunca vi isso em primeira dama. A dona Lu Alckmin, né, foi primeira dama há quantos anos? Uma mulher elegante, participava muito, tinha os projetos dela, muita coisa. Mas ela não participava tanto quanto a gente vê hoje a esposa do Tarcísio, né? Ela tá muito ativa do lado dele, você percebe uma cumplicidade muito grande entre os dois, e isso é muito legal. E outra pessoa que você citou agora há pouco foi o Kassab. É a pessoa certa no lugar certo. Ele não está nas relações institucionais por acaso, né? É uma pessoa de um fino trato. Você conversa com ele, até a forma como ele te aborda. Sim. Não é a primeira vez que eu vejo também vocês dois. E ele faz isso em todas as cidades. Ele sabe quem é quem. Muitos anos de estrada. Me lembro o Maluf, no bom sentido, Maluf também chamava pelo nome também. Sim, incrível. E ele é sempre muito polido, muito atencioso, ele vira com, né, até a forma do corpo dele se expressar. Então, veja assim, o Kassab... Não pode pergunta, viu? Ele não é aquele cara que todo mundo fala, ele é o mais poderoso do Brasil, é ele que dá as cartas. Não é só isso. Né? Ele é o cara que tem o jeito mesmo de conduzir, de saber agregar, de unir as pontas, né? Como ele está fazendo aí. Sim. Me parece que até aqui localmente, né, os tentáculos dele aí nessa... Não, o pessoal que está resolvendo daqui, imagina. Já está tudo bem, eu né? não tenho nada com isso, não tem... Você acha que não tem? Mas realmente a pessoa certa no lugar certo e ajudando o Tarcísio. E essa boa relação que ele tem aqui, né, inclusive pelo Eleusis, né, secretário de saúde. Hoje o Rio Preto está num patamar muito interessante, né? Nós temos 2 secretários de Estado na cidade. O Eleusis Paiva, secretário estadual de saúde, e a secretária Helena, ex-secretária estadual de esportes. Exato. Então, ter a coronel Helena lá também, ela ajudou bastante, trouxe as areninhas, ajudou muito, acompanhei isso. E o Eleusis nem se fala, né? Uma pessoa que a Funfarm está ali o tempo todo junto, e ele vem ajudando bastante, com o ouvido muito atento, também um político exímio. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom, né, de Rio Preto. Eu falo muito isso em outras cidades. Esse desenvolvimento de Rio Preto acontece muito por conta da representatividade política que nós temos. Quantos deputados nós temos? E eu vou além. Hoje na região metropolitana, aliás, sendo assim, nós estamos falando da região metropolitana, não estamos contando com Votuporanga, Fernandópolis, temos lá o Fausto Pinato, temos lá o Carlão Pignatari, deputados importantes também para a região. A região ontem ficou claro, assim, o Tarcísio falando, um celeiro. Sempre foi historicamente, né? Sempre. Desde a Luísio Nunes, né? Não vamos perder isso, não podemos perder isso. Exato. Porque é uma referência. Por isso que a cidade ela tem que se unir, né, para eleger os seus candidatos. A gente analisa esses números, a gente vê o quanto que os candidatos de fora fizeram, até por aquele fenômeno de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, né? O tanto de voto que a gente destinou fora, mas que a gente pode manter. Porque são esses políticos que vão ajudar e vão investir na cidade. Cada um fazendo o seu voto, meio que um voto distrital, né, Sim. Rodrigo? Então, até o Coronel Fábio, ele foi importante nesse sentido que ele fala, ele se posiciona. E prefeito de Rio Preto tem que ter posição. Você defende muito isso também. Sim. E ele falou,
O deputado federal de São José do Rio Preto é Luiz Carlos Mota. Exatamente. Foi até num evento que a Comunique estava cobrindo também. Que a gente gravou, E a gente foi, usou, inclusive, nas redes do Mota. Foi muito bacana isso. Ele falou, olha, ele posicionar quem é quem. E essa união, né, dos deputados com o poder municipal, né, essas emendas que precisam ser bem analisadas, ajudar o município. Inclusive, ontem o Mota falou no discurso dele, ele falou assim, o presidente Bolsonaro falava muito isso. Precisa tirar um pouco do dinheiro da esfera federal e levar mais para os estados e para os municípios, porque é lá que a vida acontece. E é verdade, né? A gente está aqui na ponta, a gente está aqui no município. Então a gente precisa de mais recurso aqui, porque é aqui que a gente sente mais. Então, até essa reforma que o Mota é a favor, para a gente poder direcionar melhor o dinheiro e não ficar aqui só um IPTU, um ISS, a gente fica com uma parte muito pequena dos impostos. Quem paga imposto? Eu. Eu sei bem como são as contribuições fiscais e a gente sabe para onde vai. Né? Inclusive isso era uma coisa que a gente tinha que politizar mais o cidadão. O cidadão precisava entender mais para onde vai o dinheiro dele, porque às vezes só o prefeito é cobrado, é só o prefeito que está ali na ponta, que vai na rua, que ouve, e os impostos estão indo lá para Brasília, para depois ter essa distribuição, aí muito via emenda, e aí via emenda vem por onde? Pelos deputados, por isso que a gente tem que votar certo, né, nos deputados. Então agora já mudamos o assunto, já estamos falando de consciência política. Tá certo. É um outro podcast, né? É outro. Podcast. Olha, eu te agradeço demais uma vez, te agradeço demais pela presença, por estar aqui comigo, batendo esse papo aqui. E, gente, a gente conversa assim sempre. Sim. Né? Onde a gente se encontra, a gente fala muito política, é apaixonante, a gente vive isso no dia a dia. E agradeço você, viu, por você ter... Porque a gente sempre aprende mais e mais. Sim. E a gente procura ouvir bastante, porque quem tem bagagem, quem busca conhecimento, nunca é demais, né? Nunca é demais. E é importante, principalmente para molecada, que hoje está muito em tela, achar que, olha, eu vou ser um veículo de comunicação, não é fácil. Temos muitos profissionais jornalistas que talento é fundamental, mas não é só o talento, né? Hoje não é só talento, é muito suor também, né? Muito, nossa, muito. Eu falei nessa palestra... E a gente tem que fazer as coisas acontecerem. E não é assim. Por isso que é importante redação. Todo mundo deveria passar por uma redação, né? Sim. Ou por uma agência de comunicação, para saber como é que é. Você lembra da nossa época, né? E eu falei para essa galera, tem que estudar, tem que fazer curso além, né, da faculdade, e tem que fazer estágio. Não adianta você esperar formar para sair para o mercado, porque você vai ser tratado como estagiário. Então tem que fazer estágio. Até coloquei a Comunique, né? Eu recebi os currículos, agora tá lá, né? Aquele monte de currículo. Mas vou avaliar para contratar para o ano que vem, né? Alguns estagiários. A gente tem sempre um, no máximo 2, porque são os profissionais, né? E a Comunique, ela é muito cobrada pelos clientes, obviamente. Então eu não vou colocar estagiário. Então eu tô sempre ali com o meu time muito bem estruturado, pessoal com bastante experiência. Você tem uma turma lá, o Igor Galante, que é o braço direito, né? O Igor. O Igor, eu trabalhei com ele no Diário da Região. E outras pessoas também, viu? Tem bastante gente, né, que foi do Diário, tem os da TV Tem, que eu peguei agora, que saíram recentemente. Então, eu vou sempre pegando pessoal de veículo, porque é importante ter essa experiência de veículo, mas também tem aqueles que vêm de outras agências, aí tem aqueles que a gente vai formando. Às vezes eu contrato, eu faço a entrevista, eu reconheço o talento, a habilidade, mesmo que a pessoa não tenha essa experiência toda, mas eu sei que ela vai pegar rápido. E aí a gente vai. Então é um time que está comigo já há bastante tempo, entre tapas e beijos, e a gente vai. A coisa vai acontecer. Bacana, Helena, eu te agradeço demais e agradeço você também que acompanhou esse bate-papo aqui com a Helena Madaliano, ela que é diretora da Comunique aqui, uma das principais agências de comunicação na região de São José do Rio Preto. Você depois pode rever esse podcast no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal!